Bom, eu vou te mostrar como tacar fogo no seu carro, tá? Bom, o motor de uma ventoinha exige cabos grossos e tudo, né? Então, colocando aqui, beleza. Bom, então, para você tacar fogo no seu carro, você vai pegar um fiozinho desse aqui, ó, bem fininho, tá? E aí você vai montar nesse sistema e vai ligar um motor forte desse. Pronto. Aí você taca fogo no seu carro. Bom, esse desenho horroroso aqui é um sistema mais simples possível de algum componente do carro. Então, nós temos a bateria, o positivo e o negativo, e geralmente o componente, seja ventoinha, motor de arranque, lâmpada, painel, seja o que for, ele vai ter uma entrada e uma saída, positivo e negativo, e você juntou na bateria, ele vai lá e liga. Isso é um sistema mais básico possível de elétrico. Bom, mas você pode ver que o sistema elétrico dos nossos carros, ele é lotado de fusíveis, né? Essas chapinhas aqui, ó, cada uma de uma cor, espalhadas principalmente nas caixas de fusíveis, seja dentro do cofre, seja dentro do painel. O fusível, ele é um sistema de proteção não só para o componente, mas para a fiação elétrica do seu carro. E é um sistema de segurança para superaquecimento e curtos circuitos. Eu vou mostrar os perigos que acontecem no sistema, como ele vai salvar o seu sistema e como você vai escolher o fusível certo para cada componente. Tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! Bom, eu fiz um componente aqui com formato qualquer de batata, porque não importa o que ele seja, importa que ele está consumindo uma energia aqui, e essa energia está sendo passada nos fios. Bom, vou deixar a imagem do fusível aqui, e se você olhar lá dentro, quando você fala, pô, o fusível queimou, nada mais é do que um filamento lá dentro, que se tiver esse superaquecimento ou esse curto-circuito, é esse filamento aí que vai estourar. Então, numa montagem dessa aqui, a gente simplesmente coloca um fusível. Eu coloquei um filamentinho aqui, que nada mais é do que a energia que estava indo direto nesse fio, ele vai passar pelo fusível e vai continuar funcionando normalmente. Bom, nesse sistema aqui, nós temos 3 fatores, tá, de variável. Então, a gente tem o componente elétrico, nós temos os fios e nós temos o fusível. Bom, então guarda essa frase para sua vida, tatua ela nas costas, ó. O fusível tem que ser o elo mais fraco da equação elétrica que você está montando. Bom, e como eu falei, a gente pode ter superaquecimento e um curto-circuito. Bom, superaquecimento seria o quê? Se você escolher uma fiação muito fina, a amperagem que passa por ela, como se fosse uma onda, né, dos elétrons que passa por ela, ele começa a esquentar. Então, um superaquecimento seria um fio derretendo, tá? Então, antes do fio derreter, o fusível quebra, abre o circuito e aí você desliga o sistema e não tem perigo. E um curto-circuito seria, por exemplo, nesse sistema, eu acabei colocando a parte negativa aqui do componente indo para o negativo da bateria. Mas no carro a gente sabe que funciona assim, né? Ó. Isso aqui é a lata do carro. Geralmente a gente aterra, tá? É um formatinho assim, ó. Aterra e perto da bateria a gente vê que tem a lata do carro também e geralmente sai para cá. Então, assim, toda a lata do carro está aterrada. Então, o carro inteiro é o negativo. Então, tanto faz se está assim ou assim, mas eu vou exemplificar direto para ficar mais fácil, tá bom? Então, um curto-circuito nesse sistema, por exemplo, se esse fio encostar nesse, vai dar um curto, que você vai estar fechando aqui, ou, por exemplo, se esse fio descascar, por exemplo, e encostar na lata. Se a lata está negativada e, antes de chegar no componente, a gente juntar esse positivo com a lata, é como se pegasse um fio e fizesse assim, ó, e juntasse os dois, e aí dá um curto-circuito. E aí, em vez de queimar ele, ou queimar o fio, a gente vai queimar o fusível. É assim que ele funciona. Mas, como a gente vai decidir qual fusível vai usar? Bom, você pode ver que o fusível, ele trabalha com amperes. Então, pô, de quanto é esse fusível? 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes? A amperagem, né? A amperagem, você pode fazer um paralelo com amplitude, né? É o fluxo de elétrons que vão passar pelaquele fio, pelaquele fusível. Então, quanto maior essa corrente, maior é a amperagem. É por isso que, assim, fios muito finos, quando começam a passar muita amperagem, ele acaba esquentando, tá? É muita carga de elétrons passando
por um lugar que tem muita resistência. Mas isso a gente vai falar em outras aulas, tá? Foca nisso aqui, amperagem. Bom, então você vai colocar o componente elétrico, seja um farol de milha, uma bomba de combustível extra, uma ventoinha extra, seja lá o que for. Se você olhar na ficha técnica dele, vai estar escrito a potência desse componente, escrita em watts. Então, vamos colocar um número fictício aqui. Digamos que esse componente que a gente vai pôr tem 180 watts. Sabendo essa potência aqui que consome esse componente, nós vamos aplicar uma equação muito simples, onde I, que é os amperes que a gente quer saber que esse sistema vai consumir, é igual a potência dividido pela voltagem. Então, potência, a gente sabe que é 180, tá? Voltagem, a voltagem do carro, como vocês sabem, trabalha em 12 volts. Mas vocês sabem que quando o carro liga, o alternador está funcionando, o carro trabalha em 14 e pouquinho, tá? Para fazer essa equação, a gente sempre considera 12 por causa de uma margem de segurança, tá? Mas lembre-se que existe o consumo em 14 e existe consumo em 12, mas calcula sempre com 12 para ter folga de segurança. Então, 12 volts, 180 dividido por 12, 15. Então, simples assim, 15 amperes. Bom, então a gente sabendo que esse componente aqui, essa batata, consome 180 watts, então esse sistema aqui vai ter uma corrente de 15 amperes. Aí você deve pensar, pô, beleza, vou colocar um fusível de 15 amperes. Aí que mora mais um problema. A gente nunca pode escolher um fusível no limite. Então, sabendo que isso aqui vai consumir 15 amperes, a gente colocar um fusível de 15 amperes, ele provavelmente vai queimar. Porque todo esse sistema, ele gera calor. E o calor, ele pode afetar o filamento e tudo mais. Então, nessas equações de fusível, a gente sempre coloca uma margem de segurança de 20 a 25... fiz ao contrário, né? Mas tudo bem. 25% a mais. Então, 25% a mais de 15 vai dar uns 18 amperes, tá? Então, vamos partir para o novo número. Só que a gente sabe que no mercado não existe fusível de 18. Geralmente ele vai ser 7,5, 10, 20, 25... 30 e tudo mais. Então, quando você aplica a margem de segurança e achou 18, você vai escolher o próximo fusível, que no caso aqui seria 20 amperes. Então, num sistema desse de 180 watts, o fusível que a gente vai colocar aqui é um fusível de 20 amperes. Mas Ninja, você falou que o fio também interfere, né? O que adianta a gente colocar um fusível de 20 amperes que está protegido, se esse fio vai queimar toda hora, né? Lembra no começo do vídeo? Então, existe uma tabela para escolher o fio de acordo com a amperagem. Então, a gente sabendo que esse sistema aqui vai trabalhar com 20 amperes, vou colocar uma tabelinha simples aqui que eu montei para vocês, tá? Bom, então a gente tem aqui as bitolas dos fios. Então, geralmente fios padrões, né, de 1 milímetro, 1,5 mm, 2,5, 4, 6 milímetros. E aqui do lado é a capacidade máxima que cada bitola de fio aguenta. Ele tem uma margem de segurança também, mas respeite isso aqui, ó, tira um print disso. Então, se você tiver um sistema com fio de 1 milímetro, então você pode, no máximo, usar um sistema com uma corrente de 15 amperes. E assim por diante. Sempre respeite isso e veja que a coluna da direita é o fusível que você deve usar. É claro que o fusível vai ser menor, né? A amperagem do fusível vai ser menor do que o fio, porque a gente quer que o fusível queime antes do que o fio, né? Então, esse vai ser o máximo que o fio vai aguentar e esse é o fusível que você vai ter que usar no caso de cada fio. Então, se a gente descobriu que esse fusível aqui é de 20 amperes, então, segundo a tabela, a fiação vai ter que ser, no mínimo, de 2,5 milímetros, tá? Então, um fio de 2,5 milímetros no mínimo, tá bom? Se você usar o maior, não tem problema, menor vai ter problema. E assim, a gente, com o sistema de uma batata, a gente descobriu que a potência, o consumo dele,
o fusível que a gente tem que usar e o fio que a gente tem que usar. Bom, e lembrando, isso aqui é a série de elétrica aqui da Ninja. Vai ser tudo aplicado lá no Ninja. Nós vamos para a pista, eu estou refazendo o painel inteiro, então vai ter muito conteúdo sobre isso. Então, se você quer ajudar, seja membro do canal aqui, ó. Primeiramente, para dar uma força aqui, né, pro canal da Ninja, porque conteúdos técnicos e nichados assim, ninguém assiste, eu não ganho nada para fazer isso. E segundo, você ganha consultoria direto comigo para tirar dúvidas, não só disso, mas do seu carro, seu projeto e tudo mais. E aí todo mundo se ajuda, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa no comentário ou chama lá na consultoria, tá bom? É isso aí. Meu nome é Rafael e esse canal é da Ninja Custom Cars. Muito obrigado.